Bora lá. Iniciando pela enfisema pulmonar. A enfisema pulmonar, ela é uma doença crônica com dilatação permanente dos alvéolos e perda da elasticidade pulmonar. Ela acomete principalmente os tabagistas, que corresponde a 90% deles. E eu coloquei aqui para vocês a imagem do alvéolo, que é essa partezinha aqui do pulmão, que é o alvéolo que ele é comprometido em caso de enfisema pulmonar. O alvéolo ele parece umas colmeia de abelha. Quando ele é atingido pelo enfisema, que é principalmente relacionado às pessoas que são tabagistas, vai ter o comprometimento desse alvéolo. Ele vai criar como se fosse esse saco aqui, que vai dificultar a respiração. Aí aqui eu vou explicar para vocês como ocorre a respiração e em caso de enfisema como é que ocorre. Os pulmões, eles se enchem de ar. E os alvéolos, eles são responsáveis pela passagem de oxigênio para o sangue. Agora, em casos de fumantes, que é 90% dessa população cometida pelo enfisema, mas também em caso de poluição, vai ocorrer a destruição desses alvéolos, formando como se fossem sacos, que eu disse para vocês no slide passado. E vai dificultar essa troca gasosa. Então, o que vai acontecer aqui no pulmão? Que aqui no caso de vocês é o pulmão da direita, ele vai ficar comprometido. Isso aqui é como se fosse o pulmão direito, uma representação. Então, ele vai mudar de cor e ele vai ter mais dificuldade para se mover. E a pessoa ela vai manifestar sintomas quanto a isso, porque não vai ter uma troca gasosa eficaz. Então ela vai começar a manifestar os sintomas. E os principais, quais são? A dificuldade para respirar, que essa dificuldade para respirar, ela vai vir junto com a respiração ofegante e ela vai estar associado à tosse. Que essa tosse, ela vai ter uma secreção, que vai ser uma secreção escura. E, consequente, uma falta de ar também, que é a dispneia. Aos mínimos esforços, a pessoa vai sentir uma falta de ar para subir uma escada, por exemplo. E também outros sintomas que vão estar associados é o tórax em tonel, que é o tórax em barril. Esse aqui é o tórax normal e esse aqui é o tórax em barril ou em tonel, em que vai ter mais ar dentro do pulmão, por isso que ele fica assim, que ele tá cheio de ar. Eu esqueci de falar aqui sobre deixa eu só aceitar. Também a pessoa vai ter um rosto rosado, o rosto avermelhado. Isso aqui é característico da pessoa que tem enfisema pulmonar. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico, ele se trata do histórico e que a pessoa vai chegar relatando os sintomas que eu disse para vocês, fora o aspecto dela, que você vai ver um rosto mais corado, um rosto rosado, um rosto avermelhado, e o tórax, que também pode estar o tórax em barril, que vai estar dessa forma aqui, ó. Esse aqui eu trouxe para vocês um raio-x, que ele é pedido raio-x. E tá aqui o tórax em tonel, o tórax em barril. E também outro diagnóstico é o exame físico, em que vai ser feito a ausculta do pulmão, em que vai perceber a entrada de ar de forma difícil. E ela pode ser pedida tanto a raio-x como a tomografia de tórax ou a espirometria, que a gente viu ontem, que é um teste que a pessoa
é, inspira e expira e vê a velocidade que ela consegue fazer isso. E a enfisema, ela é irreversível. Mesmo se a pessoa parar de fumar, que a gente vai ver mais adiante que ela é o principal tratamento, é abandonar o fumo, ela não vai voltar ao pulmão ao normal. O que vai acontecer vai só parar esse acometimento. Aí aqui eu trouxe um questionamento para vocês. Coloquei aqui atenção. Por que o enfisema acomete mais idosos, pessoas que trabalham em minas, minério e os chamados fumantes passivos? Por quê? Porque os idosos, ele tem a estrutura pulmonar comprometida. E fora que essa doença, ela é gradativa. Então, a pessoa, são anos que ela fuma, anos com esse hábito, mais o acometimento pulmonar. E em caso de pessoas que trabalham em minas, em minério, elas respiram a sílica, que é um minério que vai estar presente lá, que ela vai destruir os alvéolos, que eu mostrei para vocês lá no início. Já os fumantes passivos, o que é um fumante passivo? Por exemplo, no meu caso, eu morava com uma pessoa que fumava. Eu nunca fumei, mas só o fato de eu estar com ela, eu sou uma fumante passiva. Eu era uma fumante passiva. Então, essas pessoas, ela também tem uma chance de desenvolver o enfisema. Vocês estão me escutando? Tá todo mundo muito calado? Sim. Então tá ok. Então, sobre o tratamento. O principal tratamento, já que é uma doença relacionada ao tabagismo, é abandonar o tabagismo, abandonar o fumo. Esse é o principal tratamento. Também pode ter o tratamento com broncodilatador, que é o subutamol ou a terbutalina, que é de curta duração. Deixa eu só aceitar aqui. E também pode ter os de longa duração, como formoterol. Também eles são associados ao uso do corticoide. E sobre a fisioterapia respiratória, a fisioterapia respiratória pode ser como, por exemplo, a natação. Só que tem que ter a supervisão médica, porque ela facilita a expansão pulmonar. E também tem um tratamento cirúrgico, só que o tratamento cirúrgico, ele é mais para a pessoa que é o transplante de pulmão. É mais em caso de pessoa que ela não consegue nem caminhar por conta da enfisema. E o tratamento cirúrgico, ele é raro. É mais abandonar mesmo o tabagismo, o uso do broncodilatador associado com esses corticoides e a fisioterapia respiratória. Então, quem tem enfisema, o que fazer para não agravar? Aí são esses tópicos aqui, que é manter uma alimentação saudável, beber bastante água para hidratar o pulmão e facilitar essa troca gasosa. Também a perda de peso, que é o emagrecimento, porque a pessoa já vai estar com aquele pulmão pesado. E emagrecer vai facilitar bastante. Também o uso de roupas leves e pausas durante o dia, que e manter o ritmo de vida mais lento, respeitar mesmo o limite do corpo, para melhorar a qualidade de vida. Aí vocês têm alguma dúvida sobre enfisema? Por mim, não. Não?
Aí faltou uma curiosidade aqui que eu trouxe para vocês, que eu pesquisei. Geralmente quem tem efizema pode ter algum problema no coração. Por quê? Porque o coração e o pulmão, eles estão interligados. E a pessoa que tem efizema, ela pode ter arritmia ou até um infarto. Aí sobre a DPOC. A DPOC, ela é uma doença inflamatória crônica dos brônquios, com obstrução, ela é gradativa e ela é irreversível. E ela pode ser uma evolução da bronquite e da enfisema, que são as doenças anteriores que a gente já estudou. E a DPOC, ela acomete mais tabagistas maiores de 65 anos, porque ela é uma doença gradativa. E não só tabagistas qualquer um, é o que fuma um maço de cigarro por dia por 20 anos. Então, como vocês viram, a DPOC é uma doença irreversível. E ela é uma evolução da bronquite e da enfisema. Faltou uma partezinha aqui que eu ia falar. Então, o que acontece na DPOC? Quando o ar entra, ele tem mais dificuldade para sair. E ele vai ficar aprisionado no pulmão, fazendo com que a pessoa fique cada vez com mais dificuldade para respirar. Lembrando que essa obstrução, ela é gradativa e ela é irreversível. E sobre os sintomas, geralmente a pessoa com DPOC, ela apresenta 3 sintomas, que é a dispneia, que é a falta de ar, que vai ser ao subir uma ladeira e ela vai ser gradativa. Então, com o tempo, ela vai sentir uma falta de ar até para vestir uma roupa, até nos mínimos esforços. Também, e a dispneia, ela pode ter a presença também dela até em repouso, que a pessoa ela vai estar sem fazer nada e ela vai sentir aquela falta de ar. Relacionado ao chiado na respiração também vai ter, que é a presença dos sibilos, que é a pessoa vai respirar e vai ter aquele som de assovio. E vai ter a presença da tosse crônica, porque é DPOC, doença obstrutiva crônica, em que essa tosse ela vai ser maior do que 8 semanas, que são 2 meses. Lembrando que esses sintomas, eles são progressivos e eles pioram ao longo do tempo, principalmente se a pessoa continuar com o fator desencadeante, o principal, que no caso é o tabagismo. E aqui eu coloquei observaçãozinha para vocês, que pode ter a exacerbação na presença de infecções, com a piora da tosse, o aumento da secreção pulmonar e a dispneia, que vai ser a piora desses sintomas na presença de alguma infecção, principalmente porque é uma doença que acomete mais idosos. E sobre o diagnóstico. O diagnóstico, o específico, é a prova de função pulmonar, que eu coloquei até aqui para vocês, que é a parte da espirometria. E também vai ter a presença de sinais e sintomas respiratórios crônicos, aqueles sintomas que eu falei para vocês. E também a tomografia de tórax, que é para ver o comprometimento do pulmão. E relacionado ao tratamento,
o tratamento sempre vai ser parar de fumar. Só que o tratamento farmacológico, ele também é necessário. Só que ele provoca somente o alívio dos sintomas, já que essa doença ela é irreversível e ela não tem cura. Sendo que vai ser os broncodilatadores de longa duração, mais os corticoides. Aí, em caso de exacerbação dos sintomas, a pessoa vai precisar de um atendimento hospitalar e ela vai precisar da oxigenoterapia, já que ela vai estar com todos aqueles sintomas, incluindo a dispneia, que é a falta de ar, de forma exagerada. E eu trouxe para vocês a diferenciação de cada doença. Só um instante, gente. Já. Eu trouxe a diferenciação para vocês de cada patologia respiratória que a gente estudou, que fica mais fácil para identificação. A pneumonia. A pneumonia ela é uma inflamação dos alvéolos por conta de um vírus ou bactéria. Já a asma, ela é uma doença inflamatória também, só que ela vai estar associado à alergia, que no caso é alergia a pelo de animal, alergia à poeira, que vai desencadear essa inflamação. Só que ela é reversível. E a asma, ela ocorre principalmente na infância. E ela melhora com a vida adulta. Já a bronquite vai ser uma doença inflamatória dos brônquios. Ela é conhecida famosamente como a tosse do tabagista. Por quê? Porque a bronquite, ela vai ter uma tosse com secreção, que é uma tosse com catarro, geralmente uma secreção escura. E ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Já a enfisema vai ser a dilatação permanente dos alvéolos. Vai estar associada à parte do alvéolo. E ela tem como característica esse tórax em tonel, que é o tórax em barril, e também o rosto rosado ou avermelhado. Então, a enfisema ela é uma destruição do parênquima pulmonar. Já a DPOC, ela é uma doença inflamatória crônica. Ela só é crônica. E ela é irreversível, porque ela pode ser uma evolução da bronquite e da enfisema, sendo que ela é gradativa, então ela dá em idosos, já que é gradativo. Vocês têm alguma dúvida? Agora não, professora. Não? Vocês estão conseguindo me escutar? Ainda não. Que aqui da minha rua tá uma barulheira. Vocês estão escutando não, né? Não, só assim. Não. Ah, tá ok, então. Gente, por Só hoje... fazendo slide, mas não tudo. Oi? Não tô vendo slide, só tô ouvindo a senhora. Tu não tá vendo o slide? Não, Mas aqui pra mim tá aparecendo. Vocês estão no conseguindo... meu tá aparecendo slide. Eu tô vendo slide. Tá vendo? É até uma tabela, né? E eu não sei nem te dizer onde é que mostra o slide pra ti. É porque tem uma ligação, olha, duas vezes. Aí tem que apertar em cima do nome e colocar pra fixar, porque 1, 2, 2 é que dá pra ver o slide. Ah, tá. Consegui já. Conseguiu? Minha não ajeitou aqui pra mim. Ah, tá ok. Já, obrigada. Por nada. Então, ó, vou só repetir pra colega ver, que essa parte aqui é a parte importante, que é a diferenciação de cada uma. Ó, a pneumonia, que ela é uma inflamação dos alvéolos por vírus ou por bactéria. Já a asma
ela vai ser uma doença inflamatória das vias aéreas. Só que ela é reversível e ela é causada principalmente por alergia. Quando vocês pensarem em asma, vocês pensam na palavra alergia. E também na palavra infância, porque ela ocorre principalmente na infância. Já a bronquite, vocês vão pensar em tosse do tabagista e tosse com secreção. Geralmente a secreção escura. E ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Já o enfisema, ele vai ser permanente, então ele é irreversível. É dilatação permanente dos alvéolos. E enfisema, tórax em tonel e rosto rosado. Já a DPOC, ela é uma doença inflamatória crônica, ela é irreversível, gradativo. Em DPOC, as palavras-chave é irreversível e idosos, que aí vocês, quando pensarem em idosos, vocês vão pensar que é uma doença gradativa.